Olá, pessoal, boa noite. Inicialmente, quero agradecer a todos e todas por estarem participando desse momento de constituição e de lançamento do Observatório de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, projeto vinculado ao Departamento de Filosofia aqui da Universidade Federal de Sergipe e com apoio técnico e financeiro da Secretaria Estadual de Educação, como também da FAPTEC, que é a nossa ação para a pesquisa aqui do estado de Sergipe. Nessa noite, nesse evento, nessa noite de hoje, a ideia é fazer o lançamento do observatório, como eu agora há pouco, e logo em seguida, promovermos um debate com as nossas convidadas, debate esse que será mediado pelo professor Renato Rocha, que é o chefe do Departamento de Filosofia e também coordenador do programa Residência Pedagógica do nosso curso de Filosofia. Então, eu vou fazer aqui nessa apresentação, muito rapidamente, para não ocupar o tempo, porque a grande estrela da noite será o debate, para vocês entenderem qual é a proposta e qual é a ideia do observatório. Então, como eu estava dizendo, o observatório surgiu com o objetivo de constituir, o projeto surgiu com a ideia de constituir o Observatório do Ensino de Filosofia em Sergipe. A demanda se dá muito por conta das mudanças acontecidas recentemente no ensino médio brasileiro, mudanças essas que impactaram no ensino da filosofia. Nós deliberamos no projeto, como objetivos específicos, diagnosticar a realidade do ensino de filosofia na rede pública estadual de Sergipe, avaliar as aplicações do novo ensino médio na rede estadual, sistematizar e publicar as informações coletadas no decorrer do projeto e desenvolver cursos de formação continuada para os professores e professoras de filosofia da rede estadual. Se a pandemia permitir, ninguém sabe como é que vai ser o desenvolvimento, a gente espera fazer essas atividades de forma presencial. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para ver se melhora a visibilidade para vocês. Pronto. Ok. As metas, nós traçamos algumas metas, catalogar os dados, catalogar dados que auxiliam no diagnóstico e na implementação de ações voltadas para o fortalecimento do ensino de filosofia. Esse trabalho a gente já tem feito, desde o ano passado, inclusive, por conta de outro projeto que eu coordeno, que é o projeto do PIBIC, de iniciação científica aqui na Universidade Federal de Sergipe, avaliar a presença de conteúdos filosóficos no referencial curricular do nosso estado. Sergipe, em 2020, promoveu consulta pública, junto à sociedade, aos professores, diretores, pesquisadores. Foi feita a sistematização dessa consulta e o documento hoje se encontra no Conselho Estadual de Educação para ser apreciado pelos conselheiros e conselheiras. Contribuir com pesquisas na área de ensino e filosofia, a professora Lara, que é a vice-coordenadora nacional do GT, Filosofar e Ensinar a Filosofar, sabe muito bem que nós temos lutado, não só para fortalecer a nossa área dentro da filosofia, mas principalmente torná-la como uma área de pesquisa, uma linha de pesquisa, como é a filosofia política, como é a epistemologia, como é a metafísica e tantas outras. Estreitar a relação entre a UFES e a rede estadual de ensino, auxiliar com suporte técnico-científico os programas PIB de residência pedagógica do curso de filosofia. Nós temos 48 estudantes em graduação envolvidos nesses dois programas, 6 professores de educação básica, sob a coordenação do professor Renato,
né, que coordenou a residência, como eu já disse, do professor Marcos, que coordena o PIBID, de filosofia. Integrar discentes da graduação e pós-graduação com professores da rede estadual, né, promover ações de ensino, pesquisa e extensão, né, desenvolver atividades voltadas ao fortalecimento do ensino de filosofia na escola pública e oportunizar espaços de formação continuada, né, para esses professores. Né. O projeto, como eu falei, né, ele tem financiamento da FAPTEC, que é a nossa fundação de amparo à pesquisa aqui do estado de Sergipe, né. É um projeto que tem validade de 12 meses, né, o observatório, no caso, a constituição desse observatório, e nesse financiamento, nesse suporte técnico, ou nesse suporte financeiro, nós fomos contemplados com 2 bolsistas, né, e aqui eu vou apresentá-los. Eles devem estar também nos assistindo no YouTube. Um é estudante de Nilmária, né, ele é estudante de filosofia, né, já foi PIBI, que já fez iniciação científica nos anos 2019 e 2020. O outro estudante, né, também bolsista, é Felipe, no caso. Ele é estudante de ciências sociais, também já tem experiência com iniciação científica, né, então esses 2 são bolsistas da FAPTEC, né, são bolsistas de iniciação científica da FAPTEC. E eu botei também no projeto mais outros 2 alunos, né? Um é Maíra, que também é estudante de ciências sociais, só que ela é bolsista do CNPq, né, pelo PIBI, que ela já está comigo há 1 ano e meio, quase 2 anos, né, justamente estudando a reforma do ensino médio. Então, embora o observatório, né, comece a ser constituído esse ano, mas desde meados de 2017, desde 2018, né, eu já desenvolvo pesquisas aqui na universidade, né, com bolsista, no caso específico, para estudar os impactos do novo ensino médio no ensino da filosofia. Né. E o outro estudante, né, vinculado também ao projeto, mas, no caso, ele faz mestrado, né, junto ao núcleo do mestrado profissional de filosofia da UFPE, né, é o Guilherme. Né, e Guilherme, além de ser estudante do mestrado, né, ele também é professor aqui da rede estadual de Sergipe, né, professor de filosofia, e é me orientando no mestrado. Né. Então, essa é a equipe técnica, né, de bolsistas vinculados ao projeto, né, 2, né, de forma direta, né, porque são financiados pela FAPTEC, e os outros 2 são bolsistas, né, de outros programas, né, de outras agências de fomento, mas que também foram integrados nesse projeto, né, que é a constituição do Observatório do Ensino de Filosofia em Sergipe. E para poder divulgar nossas ações, as pesquisas que nós já estamos realizando, né, nós criamos um site, né, ainda muito modesto, né, muito simples, mas que tem como ideia, como pretensão principal, repito, né, divulgar as informações e as pesquisas que nós estamos desenvolvendo. Né. Inclusive, nesse exato momento, já tem alguns textos, né, disponíveis, pequenos textos, diga-se de passagem, e tem um estudo, né, na verdade, um levantamento que eu faço desde 2017, né, das questões, né, que caíram de filosofia na área de ciências humanas. É um estudo razoavelmente detalhado, né, eu já apresentei ele em algumas atividades na Federal de Pernambuco, aqui na Federal de Sergipe, né, os professores da rede estadual, né, tem um professor aqui da rede estadual em particular, chamado André, ele é coordenador do pré-vestibular da Secretaria Estadual da Educação, né, ele tem utilizado, né, para poder elaborar as aulas e os simulados que ele produz, né, junto ao PRECEDUC, né, que é o título, né, desse projeto, né, da Secretaria Estadual da Educação. Então, assim, a ideia, né, é justamente isso, é divulgar as pesquisas, né, para que a Universidade Pública Federal, no caso nosso aqui de Sergipe, consiga cada vez mais estreitar não só os seus laços, né, com a escola pública, né, principalmente com a escola pública, mas principalmente ajudar a equacionar, a dirimir os problemas que tanto atingem essa escola pública,
né? Então, esse talvez seja o maior desafio do observatório, estreitar esse vínculo da nossa universidade pública, né, diferentemente de outros estados. A Universidade Federal do Sergipe é a única universidade pública aqui do estado, né? Na maioria dos estados tem federais, né, universidades estaduais, e em alguns estados tem, inclusive, universidades públicas municipais, mas aqui em Sergipe nós somos a única instituição pública de nível superior, né? Então, é nosso dever, né, de contribuir com a melhoria da escola pública. Então, essa é a ideia do observatório, né? A gente está fazendo esse lançamento aqui oficial, mas estamos trabalhando nele desde o início do ano, né, com reuniões de planejamento, com leituras de texto, né, discussão, produção de textos, e a gente espera, a partir de agora, dar uma acelerada mais na divulgação dessas pesquisas que estão sendo realizadas, que tem como foco, repito, analisar a reforma do ensino médio, o novo ensino médio, na escola pública estadual, especificamente aqui em Sergipe, né? Então, eu agradeço a todos, né, e todas, mais uma vez, por participarem dessa sessão, né, e já vou aqui automaticamente, né, convidar os nossos convidados, né, inicialmente o professor Renato, né, a quem eu já agradeço, Renato, né, não só pela gentileza de querer coordenar, de se disponibilizar para coordenar essa, mas também acho que é bom registrar, né, que a formalização do projeto requereu muito da atenção, né, da chefia do departamento, né, então acho que eu preciso deixar isso aqui registrado, porque toda hora vinha um contrato, né, a gente estava em período de recesso, de final de ano, estava em PIF, Renato estava, né, em Goiânia, né, visitando a família e tal, e sempre precisava de uma assinatura em um documento da FAPTEC, de alguma coisa, e Renato sempre se disponibilizou para nos ajudar, né, não só tecnicamente, digamos assim, mas a parte mais formal, né, do encontro, ou para a constituição do observatório. Então, né, Renato, eu agradeço, né, já agradeci pessoalmente a você, assim, pessoalmente inteira, né, virtualmente, né, mas quero deixar registrado, né, esse meu agradecimento também, né. E adicionar aqui também as professoras, a professora Lara Saião e a professora Érica, né. Então, Renato, eu deixo aí agora o comando da nossa atividade sob sua responsabilidade, né. Antes que pergunte aqui no chat, né, eu já estou vendo que tem muitos comentários aqui, vai circular uma lista de presença, certo? Algumas pessoas fizeram inscrição antecipadamente, e outras não fizeram. Inclusive, dessas outras, algumas mandaram e-mail perguntando se ia ter inscrição do evento, né? Então, a inscrição vai ser a lista de presença, né? Eu peço, assim, encarecidamente, que botem o nome, os dados de forma correta, né, o nome completo, o e-mail, o CPF, né, e a instituição de ensino, né, porque nas inscrições prévias, Lara, Renato, Érica e demais colegas, né, eu percebi que tem gente do país inteiro, do Rio Grande do Sul, né, de São Paulo, capital, São Paulo interior, aqui de Alagoas, né, do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, né, do Tocantins, do Mato Grosso do Sul, né, então, assim, gente do Rio de Janeiro, né, então, pessoas, né, do país inteiro, né, se inscreveram antecipadamente e certamente, né, tantas outras que não fizeram a inscrição estão participando, né. Aqui eu já agradeço pelo interesse, né, de presenciar esse debate tão importante que nós teremos agora, né. Então, passo a palavra para Renato, e desde já agradeço a Renato, a Érica e a Lara pela gentileza de ceder um tempo, né, precioso que vocês têm para poder compartilhar, né, conhecimento, né, nessa atividade tão importante que é o lançamento do Observatório de Ensino de Filosofia. Então, Renato, com a palavra, e obrigado mais uma vez. Sim, senhor, grato, Christian, boa noite a todos os presentes, estou vendo aí que tem mais de 100 pessoas nos assistindo, né, isso é muito legal, a gente poder continuar fazendo esses eventos acadêmicos, mesmo à distância. Boa noite também às colegas, professora Lara Saião e professora Érica Frau, prazer em conhecê-las. Então, eu sou, como o Christian falou, né, Renato Rocha, sou professor no Departamento de Filosofia da UFES, e para mim é uma alegria acompanhar o lançamento aqui deste
Observatório do Ensino de Filosofia em Sergipe, né, como o Christian falou, eu vim acompanhando o desenvolvimento desde o projeto, a seleção de bolsistas, que ele sempre me procurava para procurar as assinaturas. O Christian, só corrigindo o que você falou, quando eu fiz as assinaturas, eu estava aqui em Aracaju mesmo, quem me dera eu pudesse ter viajado para visitar a família nesse final de ano, mas não foi possível. Então, cumprimentar os meus alunos também de Lógica 2, que nós teríamos aula agora, e agradecer pela compreensão da gente não estar tendo aula hoje, né, para a gente participar desse evento, que é bem importante. Ao pessoal do programa Residência Pedagógica também, tanto os preceptores, que são professores da rede estadual, quanto os alunos residentes. E temos hoje, para essa noite, então, um debate com um tema muito interessante e muito atual, que certamente aflige e motiva todos os professores e estudantes de filosofia, e o título do debate é o Ensino Médio pós-BNCC, né, Base Nacional Curricular Comum. E agora? E o Christian convidou essas duas professoras para falar a respeito do assunto. A primeira é a Érica Frau, eu vou fazer uma apresentação aqui das nossas convidadas. Ela tem mestrado em Educação, com ênfase em Filosofia e História da Educação, pela Universidade Estadual de Campinas, e hoje é professora de Filosofia da Rede Pública Estadual de São Paulo, onde também ela é coordenadora de Filosofia no Núcleo Pedagógico na Diretoria de Ensino Campinas Oeste. E ela também foi redatora da área Ciências Humanas e Sociais Aplicadas no Currículo de São Paulo. E temos também a presença da professora Lara Saião, que ela é doutora em Filosofia da Educação pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e é professora do ensino médio na rede pública e particular. Desenvolve pesquisa sobre ensino de filosofia junto ao UNEF, na UERJ, e membro do coletivo que organizou as Olimpíadas de Filosofia do Estado do Rio de Janeiro, desde a sua criação, e atual vice-coordenadora nacional do GT, Filosofar e Ensinar a Filosofar, da ANPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Ensino de Filosofia. Bom, então é isso, eu vou passar logo a palavra para as convidadas, cada uma terá 30 minutos para fazer a exposição, e depois a gente inicia o debate aqui por meio das perguntas que chegarem no YouTube. Fiquem à vontade, então. Professora Érica, podemos começar pela senhora? Pode ser, sim, pode ser. Eu vou pedir a gentileza, então, né, do Christian dar um suporte aí com a apresentação dos slides que eu preparei para tornar essa rápida exposição mais esclarecedora possível, né? Mas antes de iniciar minha fala, eu gostaria de agradecer imensamente o convite que o Christian fez, porque ele entrou em contato e logo que contou a ideia do Observatório do Ensino de Filosofia, eu achei uma iniciativa muito interessante e fico muito grata de estar participando aqui desse momento, falando sobre filosofia, que é uma paixão, ensino de filosofia, e dentro do contexto que nós estamos, falar, né, dentro de uma proposta tão interessante, né, refletir sobre o que vem agora, depois da aprovação da BNCC, é um assunto muito necessário, né. Eu também preciso agradecer, né, o olhar atento dos gestores da SEDUC, principalmente a Tânia, que é coordenadora do ensino de filosofia, né, da equipe curricular na COPED, no estado de São Paulo, e o trabalho em parceria, né, eu enquanto professora coordenadora no núcleo pedagógico, em elaboração de materiais, acabei participando do processo da redação do currículo paulista como redatora. Então, agradecer todas essas oportunidades e possibilidades que chegaram até a mim, né. Christian, você pode fazer a gentileza de projetar o slide para sustentar aqui a nossa conversa? Está carregando, vamos aguardar. Enquanto isso, só para a gente ir conversando, a gente vai passar pela trajetória
do que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo está desenhando para o ensino de filosofia, porque nós já estamos com o currículo, né, homologado, e ele já está sendo implementado. A implementação do currículo começou esse ano, nas primeiras séries, e ele vai ser implementado gradualmente, então no ano que vem entra para as segundas séries do ensino médio, e em 2023 para as terceiras séries do ensino médio. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa trajetória, quais são os processos todos que a Secretaria construiu. Enquanto o Christian não sobe o slide, eu vou adiantando já os assuntos e depois a gente só vai passando por esse desenho e essas estruturas. Acho que a gente vai ter um problema técnico aqui, a gente vai conversando sem apresentação de slides por enquanto, pessoal, mas isso não vai ser um problema, né? Então, vamos lá. A gente entende que teve uma primeira versão da BNCC, que aconteceu lá em 2015, em setembro de 2015, um tempo depois, essa redação, né, passa por uma reestruturação e é apresentada uma segunda versão da BNCC em maio de 2016. Até aí a gente tinha uma configuração do ensino de filosofia como componente curricular, né, como disciplina. Estava lá dentro da área de ciências humanas a história, a filosofia, a sociologia e a geografia bem determinada, bem mapeada, e a gente conhece muito bem essa história, só estou fazendo um resgate aqui. Na terceira versão da BNCC, a gente encontra uma nova configuração, né? Então, a terceira versão que foi apresentada em abril de 2018, traz uma outra identidade para o ensino médio, com uma estrutura em áreas, né? Com competências e habilidades postas em áreas, e isso traz uma nova identidade, uma nova característica para o ensino médio que deixa todo mundo com um ar de preocupação muito grande, né? O que vai acontecer com a filosofia, o que vai acontecer com a sociologia, o que vai acontecer com cada componente curricular. O que acontece, né? A base acaba sendo aprovada, homologada, né, pelo Rocieli Soares, na época, então, ministro da Educação, em 14 de dezembro de 2018, e o que a gente tem é o lançamento do ProBNCC com os redatores para a escrita do currículo, dos currículos nos estados, né? Então, no estado de São Paulo, nós começamos o processo de construção do currículo logo que a BNCC foi homologada. Nós temos um site que disponibiliza todos os materiais. Christian, já conseguiu subir o slide? Christian, por favor, então, avança o slide até o número 5, por favor, Christian. Isso, esse mesmo. Nesse site, pessoal, só dá um Google lá, né? Currículo Paulista, ensino médio. É possível acessar o site. No site a gente tem todo o material do currículo, a gente tem os materiais de apoio à implementação do currículo e todos os processos que aconteceram, né? Então, na escrita, a gente fez um processo de consulta pública, escutamos, né, a rede, e muitas ideias foram incorporadas e, enfim, o currículo foi homologado. Pode passar, por gentileza, Christian? Nosso currículo foi homologado em agosto do ano passado e a gente tem todo um movimento de implementação e formação continuada acontecendo, né? Eu acho importante
a gente fazer, né, essa reflexão inicial, para a gente entender um pouco dos processos, porque a filosofia, ela está dentro, né, desse processo e dessa estrutura. Então, entender como o Estado de São Paulo trabalha, né, essa divisão e como é que o ensino de filosofia está, é o objetivo dessa minha fala e dessa minha apresentação, para que todos possam conhecer como é que o Estado de São Paulo está tratando o ensino de filosofia agora, né, no pós-BNCC. Esse organograma que está aparecendo aí, né, esse infográfico que está aparecendo aí, ele traz um pouquinho do desenho que a gente tem do currículo paulista. Então, nós temos duas partes, né, que é a estrutura que a BNCC traz aí para a gente. Nessa parte comum, que é comum a todos os estudantes, nós temos as 4 áreas de conhecimento, a nossa área está aí, ciências humanas, e a gente tem a outra parte, que ainda vai ser uma parte dela implementada, que é a parte dos itinerários formativos. O diferencial que a gente tem no estado de São Paulo é o Inova Educação, que são 3 componentes curriculares, projeto de vida, eletivas e tecnologia, que compõem essa parte dos itinerários formativos. Então, essa faz parte já da grade dos estudantes. Christian, se você puder avançar, por gentileza, ótimo. Nesse infográfico, nós temos também a informação que a rede traz sobre a jornada do professor, que nenhuma disciplina será excluída do currículo, né? E que todos os componentes ali estarão, em que os professores terão suas aulas garantidas. Essa informação é uma informação muito preciosa, porque até o lançamento, né, do currículo e a implementação, todo mundo estava muito preocupado de como é que seriam as atribuições das aulas, e esse ano a gente já tem a experiência de que na primeira série do ensino médio, todos, né, tiveram as suas aulas atribuídas nos seus componentes curriculares e em outros componentes, como o do Inova, né, enfim, questões estruturais da rede. Mas essa garantia de que o componente está, nós temos, né. Christian, por gentileza, avança o próximo. Então, a gente tem no organograma, aí no infográfico, a informação de que os nossos estudantes na rede paulista terá como benefício nessa estrutura o desenvolvimento do projeto de vida, que é um componente curricular do Inova Educação, e o protagonismo juvenil sendo desenvolvido como uma proposta, né, da essência do currículo paulista, e a questão da oportunidade de escolha que os itinerários vão trazendo, né? Avançando, tem um cronograma de implementação. Esse cronograma, então, ele já está em andamento. Nós, no ano de 2020, né, depois que o currículo foi homologado, a secretaria tem tido o cuidado de trazer uma série de lives, de formações para os professores sobre a estrutura do currículo e como é que esse será implementado. É evidente que toda informação que a gente recebe, tudo ainda é muito novo, então a gente está muito carente de informação, é um processo longo, é um caminho árduo a ser percorrido, né? Então, a gente precisa ter um tempo para tudo isso acontecer mesmo. Nesse ano, está sendo implementado, como eu já adiantei, enquanto os slides não entravam, estamos vivenciando a experiência nas primeiras séries. Na primeira série, a gente só tem base, vou mostrar já para vocês como é que está a distribuição na grade, e a partir do ano que vem, a gente vai conhecer a grade da segunda série e a grade da terceira série. Então, tem muita coisa que ainda está por vir, e a gente está ansioso para conhecer essas informações. E vamos adiante. Christian,
tem uma pergunta aí que não quer calar, né? Nessa exposição de carga horária, do que a BNCC propõe, como é que ficou essa organização na nossa rede, né? Aí eu vou pedir a gentileza de você avançar mais um slide, e essa é a estrutura da Secretaria da Educação. A gente, então, né, tem duas partes: a parte da formação geral básica, que no período de 3 anos terá 1.800 horas, e a gente tem a parte dos itinerários formativos, de 1.350 horas. Então, 150 horas dessa carga horária é daquele projeto Inova Educação, que compõe o nosso currículo paulista e a formação dos estudantes da nossa rede. Beleza? Vamos avançar mais um, por gentileza, Christian. Aqui, então, estamos, pessoal, essa pequena seta vermelha aí traz o que a gente está aqui para discutir, né? Então, dentro dessa estrutura, lá das 1.800 horas, no período de 3 anos, nós temos, dentro da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, os 4 componentes curriculares, e a filosofia faz parte dessa composição. Avança mais um, por gentileza, Christian. Aí estamos, pessoal. Essa é a matriz da primeira série no estado de São Paulo, para a gente observar que filosofia está garantida na primeira série, com 2 aulas semanais na grade. Esse é o ensino de filosofia no pós-BNCC, no estado de São Paulo, na primeira série, para a gente entender um pouco. Por gentileza, Christian, avança mais um. Nós temos também, pessoal, o que está por vir, que virá na segunda série e na terceira série, a parte dos itinerários formativos, e a presença da filosofia também está aí posta a partir do itinerário formativo de ciências humanas. Então, só para a gente entender um pouco dessas estruturas dos itinerários formativos, no próximo slide a gente tem aí todas as possibilidades, né? Nos quadros laranjas, nós temos as 4 áreas, então são as possibilidades dos itinerários formativos puros. E nos quadrados azuis abaixo, nós temos a divisão dos agrupamentos, que são os itinerários formativos integrados. Então, onde as ciências humanas vai conversar com as ciências da natureza, vai conversar com as linguagens e vai conversar com a matemática. Por gentileza, Christian, você avança mais um. Aqui, pessoal, eu fiz questão de trazer esse recorte do nosso currículo, que são os redatores, e quando a gente começou todo esse processo de escrita, que, confesso, não foi nada fácil, uma responsabilidade muito grande, né, estar nessa liderança, nessa representatividade. E meus colegas, companheiros redatores, né, a Tânia na coordenação, o Emerson, a Clarissa, o Ed e o Sérgio, a gente fez um pacto lá, um trato, né, que ninguém solta a mão de ninguém, porque na hora de fazer essa construção, de fazer esse processo, eu e o Emerson, né, os redatores, né, de filosofia e sociologia, ficamos muito temerosos da possibilidade de nossos componentes curriculares ficarem fragilizados nessa construção, e nós fechamos, né, combinamos que ninguém ia soltar a mão de ninguém e que a gente ia estar presente em todas as habilidades da área. E assim ficou. Os 4 componentes curriculares estão presentes, né, com objetos de conhecimento em todas as habilidades da área. Então, não tem mais história, mais geografia, mais filosofia, mais sociologia, não. Nós estamos todos presentes, todos juntos.
E eu acho que isso foi uma grande conquista, uma coisa muito gratificante para mim falar, que a filosofia, a sociologia, a história e a geografia está presente em todas as habilidades do nosso currículo. Podemos avançar, por favor, Christian? Então, aqui, pessoal, eu trouxe para vocês conhecerem um pouquinho das propostas e como é que as coisas foram construídas, né, minimamente aí na estrutura. Então, na área de ciências humanas e sociais aplicadas, a gente ficou com todas as habilidades, da maneira como estavam redigidas na BNCC, elas foram tratadas e trabalhadas no currículo paulista, e essas competências e essas habilidades, elas estão aí para garantir as aprendizagens essenciais que vão construir a formação geral básica dos nossos estudantes. Vou pedir a gentileza, Cristiane, de você avançar para a filosofia. Então, o cuidado que a gente tomou, né, de elaborar esse texto introdutório e de definir o que a filosofia vai fazer, como é que a filosofia vai acontecer nesse currículo, está aí nesse pequeno texto introdutório que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho. Então, a gente logo começa com uma pergunta, na hora que começa a falar da filosofia, né? Que filosofia ensinar? Que é uma excelente pergunta, porque estamos num cenário de mudança, uma série de habilidades que a hora que a gente termina de ler, a gente já tem que começar a ler de novo, né? Porque elas são bem complexas e múltiplas. Então, a gente, a partir desta pergunta, né, que está lá nos parâmetros curriculares nacionais, lá em 98, a gente pensa um pouquinho de como é que esse currículo ultracontemporâneo acontecendo, né, depois de uma proposta super de reforma do ensino médio acontece. Então, com o pé na tradição, um olhar, né, nos documentos orientadores, nos documentos norteadores que a gente tem, que a gente pensa o ensino de filosofia acontecendo. No entanto, faz a gentileza de avançar para mim, Christian, por favor. Nós temos, então, a seguinte reflexão, né? A gente sabe que nós temos campos filosóficos, né? A gente tem a história da filosofia, a metafísica, a ética, a filosofia política, né? Enfim, todos os campos de atuação aí da filosofia. E a gente não deixou isso de lado, mas a gente traz aqui nessa construção do currículo paulista uma reflexão que vai dialogando com indagações contemporâneas, né? Como a questão da justiça, da solidariedade, da autonomia, da compreensão e do reconhecimento das diferenças, assunto mais que necessário, respeito e responsabilidade consigo, com o outro e com o mundo que habitamos. Então, o olhar no desenvolvimento dos objetos de conhecimento, né, no desdobramento das habilidades, está muito voltado a estas questões. Por gentileza, Christian, você avança mais um. Então, a filosofia, nos textos, contextos, na sua expressão rigorosa, ela vai procurar adentrar o complexo intervalo entre as palavras e o pensamento, entre o mundo que queremos e o mundo que construímos cotidianamente. É evidente que falar sobre isso, né, trazer isso para a redação de um documento, de um currículo, é algo muito forte, muito marcante, só que isso pode ficar perdido, né, num arquivo em PDF, numa impressão numa gaveta ou num livro na estante, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer pensar um ensino de filosofia que promova realmente uma transformação, a atitude ética, né? E ter isso escrito nos ajuda
a honrar esse compromisso na hora que a gente pensa nos materiais de apoio e como é que tudo isso pode se desdobrar na prática, né? Christian, por favor, avance para o próximo. Então, gente, a gente vai conversar agora um pouquinho sobre a estrutura e como é que ela ficou organizada no nosso currículo para que a gente visualize isso, né, e compreenda um pouquinho melhor. Então, são 6 grupos de competências e dentro deles nós temos as 32 habilidades. Vamos avançar para ver o quadro, que é o organizador do currículo paulista. É só um recortezinho, né, para trazer como é que ficou organizada esse quadro. Nós temos as competências, as habilidades, as categorias e os objetos de conhecimento. Então, as competências, habilidades e categorias estão sendo replicadas tal como estão no texto da BNCC. E os objetos de conhecimento foram construídos pelos redatores do currículo paulista, observando os desdobramentos e as possibilidades que a habilidade e a competência traz para a gente. Então, avançando mais um slide, só para a gente resgatar, nós temos as 4 categorias do nosso currículo: tempo e espaço, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, política e trabalho, território e fronteira. Quando nós começamos a elaborar a construção da estrutura desse organizador curricular, nós vimos a necessidade de fazer uma organização entre as categorias, porque dentro de algumas competências a gente acabava entendendo que algumas habilidades tinham mais identidade com a categoria tempo e espaço e outras tinham mais identidade com território e fronteira. Então, nós fizemos uma organização que se apresenta na distribuição dessas habilidades nessas categorias. Então, no slide a seguir, dá para a gente visualizar isso muito bem. Essa é a primeira habilidade. Então, tá lá a competência, a habilidade, qual foi a categoria que ela está relacionada e os objetos de conhecimento dos 4 componentes curriculares. Como eu disse para vocês, digo com muita satisfação que em todos os quadros, quando a gente olhar para os objetos de conhecimento, nós vamos ter a descrição dos 4 componentes curriculares presentes, sempre. Podemos avançar mais um, por gentileza, Christian? Aqui, pessoal, eu trago, então, só para a gente entender que também existe um quadro, um organizador curricular, de como é que acontecerão os itinerários formativos no estado de São Paulo na 2ª e na 3ª série, onde elas vão acontecer. Então, nós teremos 4 possibilidades para ciências humanas. Uma, que vai ser um itinerário puro, e as outras possibilidades são os itinerários integrados, como eu já havia mencionado, com as outras áreas, com as outras 3 áreas. Por gentileza, Christian, pode avançar. Esses itinerários formativos, eles foram construídos a partir das habilidades que estão postas lá na portaria 1432. Então, nesse documento, a gente tem toda uma descrição das habilidades que o nosso currículo também trouxe para o organizador curricular. Se você puder fazer a gentileza de avançar, Christian. Então, o organizador dos itinerários formativos, ele está dividido em eixo estruturante, que está nesse documento, nessa portaria 1432 que eu mencionei, as habilidades e os pressupostos metodológicos que foram construídos pelos redatores para trazer
a identidade do currículo paulista para esse desdobramento, então, do documento e da BNCC. Pode avançar, por favor. Esse é o quadro, então, de um organizador puro. É mais para a gente visualizar, não vamos fazer a leitura. Tudo isso é possível ser visualizado a partir daquele site que eu menciono para vocês na entrada, Currículo Paulista, Ensino Médio. Depois até a gente disponibiliza, né, Christian, mas é só colocar no Google. Avance, por favor, Christian, é o quadro do organizador do integrado. Então, a gente tem a coluna das habilidades da área de humanas e do lado da outra área que articula, que faz a integração. Vamos adiante. Aqui eu queria só trazer para vocês o que nós fizemos na organização da área de ciências humanas. Então, nós temos 6 habilidades para a competência 1, 6 para 2, 6 para 3, 4 para 4, 4 para 5 e 6 para 6. E aí, nós organizamos isso dentro das categorias. O próximo slide vai mostrar um pouco desse processo de construção dos redatores. Então, foi feita uma divisão e foram redistribuídas as habilidades dentro, então, dessas categorias. Só para entender um pouco do quadro organizador quando alguém for fazer lá a leitura. Pode avançar, por gentileza, Christian. E quais são os objetos de conhecimento da filosofia? Eu trouxe aqui, né, 32 objetos. Nós vamos passar pelas telas, não vou ficar fazendo leitura aqui, mas a gente vai batendo o olho em algumas palavras que a gente vai vendo que a tradição e os pontos essenciais da filosofia vão aparecendo nesses objetos. Vai passando, por favor, Christian. Então, aí estão todas as habilidades e como é que os objetos foram construídos. Então, a gente tem lá pensamento científico, reflexão ética, né, os tempos históricos, a reflexão estética. Eu fui negritando alguns só para ir sustentando aí a nossa rápida exposição, para a gente ver que ao construir os objetos, pode passar, Christian, a gente foi tentando mapear, sem engessar, porque também um cuidado que nós tivemos é sobre a possibilidade dos desdobramentos desse objeto na sala de aula, né? Sem fazer o engessamento daquilo que precisa ser ensinado, né? Por exemplo, né? 202, que está aí, os desafios da bioética, frente ao desenvolvimento tecnológico. São múltiplas as possibilidades para fazer o desenvolvimento dessa habilidade. Então, a gente tentou deixar bem organizado, né, com o objetivo que tem em trazer objetos de aprendizagem, mas tentando ser o mais flexível possível dentro dessa proposição. Pode ir avançando, Christian, por favor. E temos 32 habilidades aí, então eu acho que é mais para a gente visualizar e seguir adiante. Lá, liberalismo, anarquismo, política e trabalho, desafios éticos políticos e assim vamos, né? Alteridade, empatia, olha lá o empirismo aí. A gente então foi tentando trazer tudo que foi possível da tradição para essa inovação e transformação que a gente tem no ensino médio. Pode avançar para o próximo. Então, aqui a gente tem essa concha aí, né, que mostra um pouco da estrutura que a gente vive no currículo paulista.
E nós temos as 10 competências gerais da BNCC, que são as 10 competências gerais do currículo paulista também, mesma redação, não fizemos alteração. As 6 competências gerais da área, específicas da área, que estão nas 4 categorias, que são 32 habilidades, e aí nós temos 128 objetos de conhecimento, sendo então, né, dos 4 componentes que a gente tem. Essa é a cara da filosofia no estado de São Paulo, e assim eu encerro a minha apresentação de slide, e estamos aí para escutar a Lara e depois responder as questões que surgirão. Assim encerro a minha exposição. Muito obrigada. Ok, grato, professora Érica, pela exposição bem detalhada. Eu gostei aí de conhecer um pouco mais da realidade de vocês no estado de São Paulo. Então, passo a palavra agora à professora Lara Sayão, para também falar um pouco para nós da pós-BNCC. Bom, boa noite. Muito obrigada pelo convite, para estar aqui com vocês. Muito obrigada, Christian, Renato, Érica. Eu quero, antes de começar a minha fala, manifestar minha solidariedade a todas as famílias enlutadas do nosso país. Eu acho que a gente não pode deixar de lembrar, de fazer essa lembrança. E também manifestar o sentimento de luto por essa necropolítica e nosso manifesto contra essas atitudes tristes e essas escolhas tristes que andam governando o nosso país. E queria parabenizar o Christian e todo mundo da Universidade Federal de Sergipe por essa iniciativa de um observatório. Esse observatório demonstra uma atitude atenta, uma atitude positiva e firme diante de todos esses caminhos perigosos, né, pelos quais esse momento está nos levando. Antes de começar a fazer minha exposição, eu queria deixar alguns pressupostos, algumas questões claras. Primeira delas, eu acho que nós precisamos afirmar que estamos falando em tempos de pandemia. Essa discussão toda sobre a BNCC já era urgente, já era importante em tempos comuns. Em tempos incomuns, ela se torna ainda mais exigente, porque ela apresenta para a gente outras perspectivas. Então, acho que a gente precisa deixar claro que toda essa discussão ela se torna ainda mais importante, essa discussão sobre o que pensamos de nós, o que queremos fazer de nós, o que pensamos sobre educação, o que pensamos sobre filosofia, se torna ainda mais urgente nesse momento que a gente está vivendo. Segundo pressuposto que eu queria deixar claro na minha fala, e também deixar claro que é do meu lugar, daquilo que eu penso, do modo como eu tenho pensado, e tudo que a BNCC me provocou pensar, e o que tenho discutido com os nossos colegas no GT Filosofar e Ensinar a Filosofar, no Núcleo que Pensa Educação Básica, todas essas leituras e reflexões me fazem pensar. Então, esse segundo pressuposto que eu quero colocar agora é que não tem saída no neoliberalismo, não tem saída. A gente vai ficar discutindo, produzindo artigos, pensando caminhos, mas enquanto a gente estiver entendendo que a educação serve para formar seres humanos que se entendem como um empreendimento, a gente não tem saída. A gente precisa estabelecer uma reflexão filosófica de cara para a gente questionar essa postura. Enquanto a gente não alterar, enquanto a gente não pensar que a gente estuda para colaborar para o bem comum, que a gente estuda para a comunidade, não só para si mesmos, não só para aumentar um currículo ou para ganhar um melhor salário, enquanto a gente não entender a busca do conhecimento numa outra dimensão, numa outra lógica, diferente da lógica neoliberal, não tem saída. A gente pode fazer uma lei muito bonita, uma perspectiva, a gente pode estabelecer e colocar e usar palavras muito legais, muito bonitas e usar valores, mas a nossa prática vai estar em contradição com aquilo que a gente está propondo, enquanto a gente entender educação como um empreendimento de si. Então, não tem saída no neoliberalismo. A gente vai aqui tentar discutir, pensar e colocar alguns pontos para ajudar a gente
a buscar saídas do neoliberalismo, mas nele não tem saída. E o terceiro ponto que eu queria colocar é que nós vamos tentar partilhar ideias como se entendendo numa roda, nesse momento, né? Essa roda que a gente está aqui se vendo, né? Érica, Renato, Christian, mas uma roda que eu sei que tem aí mais de 100 pessoas discutindo e pensando. Então, minha proposta aqui, não vou falar da estrutura, né, pós-BNCC, mas vou falar de pontos que a BNCC convida a pensar sobre o que virá, o que a gente vai inventar, o que a gente vai construir. E como a gente tem tanta coisa para falar, porque são tantas as questões que nos provocam, eu fiz várias anotações aqui também para não esquecer de nada. Então, o terceiro pressuposto que eu queria deixar claro é que nós vamos tentar fazer aqui é partilhar essas ideias que a BNCC nos provoca e colocar na roda conceitos e contribuições e reflexões que possam nos ajudar a inventar modos de habitar a nossa existência. E eu digo inventar sim, porque esse momento que a gente está vivendo, que é esse momento da pandemia, e esse momento está nos colocando numa condição que é uma condição muito filosófica, é a condição do não saber. É a condição de ter que buscar, é a condição de ter que inventar. Porque, na verdade, se a gente afirmar que a gente sabe o que vem por aí, eu acho que a gente está se enganando, porque a gente não sabe, a gente está começando a pensar uma pós-BNCC, só que a gente está pensando uma pós-BNCC, se tiver pós-pandemia. Que escola a gente vai encontrar, que aluno a gente vai encontrar, que pessoas, que sociedade. Então, eu acho que a gente está aqui bem numa atitude filosófica, nos colocando numa condição do não saber e numa necessidade de inventar modos de habitar essa vida, porque esse momento está nos convocando a isso. E aí, pensando por aí, a partir dessas três premissas, eu pensei alguns pontos para a gente partilhar. Como a gente tem limite de tempo, e eu sei que a gente pode falar sobre a BNCC por diversos vieses, mas como a gente tem limite de tempo, eu escolhi 3 pontos de modo especial para provocar uma reflexão e para a gente pensar junto. Eu escolhi 3 pontos: tempo, amor e sabedoria. E as relações desses 3 conceitos com a BNCC e com o ensino de filosofia pós-BNCC. No primeiro momento, queria convidar a gente a pensar um pouquinho sobre o conceito de tempo. Lendo a BNCC, discutindo com os meus colegas, eu não consigo perceber que seja possível a gente pensar toda essa proposta da BNCC, do novo ensino médio, sem a gente fazer uma profunda reflexão sobre o conceito de tempo. E começar se perguntando qual é o tempo da escola. Como a gente habita a escola? O que acontece quando a gente está na escola? Será que toda a discussão da escola tem que ficar presa no conceito de tempo cronológico? Fico pensando se a gente vai provocar toda essa discussão sobre BNCC e continuar pensando em carga horária, e continuar pensando em grade, e continuar pensando em 50 minutos. Eu não consigo ver saída da gente continuar pensando só num tempo cronológico, porque existe um outro tempo da escola. E aí, sobre isso, eu queria provocar aqui algumas coisas que eu fiz, umas anotações. Que relações existem entre escola e tempo? Qual é o tempo da escola? Qual é o tempo da educação? É cronos? Nós podemos medir de maneira linear o tempo do acontecimento dos encontros que nos educam e nos formam? Fico me fazendo essas perguntas. Nós podemos medir em 50 minutos o tempo da filosofia? Nós podemos medir em 2 vezes 50 minutos o tempo da filosofia? Qual é o tempo da filosofia? E aí eu queria que a gente tivesse a coragem de olhar para a gente mesmo, professores e professoras de filosofia, e nos fazer essas perguntas. Nós percebemos que o modo como nós estávamos habitando a escola já estava falido. Isso é claro. Acho que todos nós já vínhamos cansados, já vínhamos nos sentindo solitários, com essa lógica de cada um tem seus 50 minutos e cada um vai cuidando do seu, né, da sua própria atuação, sem muita oportunidade de dialogar com os colegas, de construir junto, de pensar coletivamente. Então, a gente precisava fazer alguma coisa, a gente precisava inventar um novo ensino médio, assim como a gente está precisando inventar uma nova vida, né? Mas a gente já percebia isso, e a gente não aguentava mais uma redução do ensino médio
a um caráter puramente propedêutico. Nem nós aguentávamos, nem os alunos aguentavam essa redução de tudo que se faz no ensino médio, o que estudar para passar no Enem. Nem a gente estava feliz com isso, nem os alunos estavam felizes com isso, e nós todos já estávamos buscando meios de não nos reduzirmos a isso. Acho que nós todos, pensadores da educação, nós todos que habitamos de maneira reflexiva a educação, já não queríamos nos sentir adestradores para fazer prova, né? A gente não fica feliz com isso. Então, a gente via que a gente já estava precisando construir um outro sentido para isso, né? E aí, a gente tinha um ensino médio, muitas vezes, academicista, propedêutico, né? Academicista, e que destituía de sentido o próprio ensino da filosofia. Porque o ensino da filosofia ficava reduzido, muitas vezes, a estudar para fazer questões. 50 questões, bateria de questões, eu tenho que decorar tal coisa, eu tenho que, né, videoaulas de 7 minutos para eu correr para entender um conceito. Então, pensar qual é o tempo da filosofia e de que filosofia a gente está falando, né, acho que é muito importante. Admitir a filosofia encerrada em um ou dois tempos da grade não nos deixava confortáveis, porque ela já gritava por transitar, por dialogar com as diversas áreas e com momentos da escola. Nós estávamos felizes, e aí eu me pergunto, será que a gente fica feliz? E será que toda essa discussão sobre a BNCC pode ser reduzida à quantidade de aulas de filosofia? Será que a nossa luta, será que a nossa reflexão se reduz a isso? Qual é o tempo da filosofia na escola? Será que também é possível pensar a filosofia em tempo? É possível pensar o ensino de filosofia na dimensão apenas do tempo cronológico? De que tempo nós estamos falando quando nós estamos pensando em garantir os tempos da filosofia? Os tempos que temos, uma outra pergunta que eu quero nos fazer, e aí falo nós porque sou professora de educação básica, também me faço essas perguntas e estou aqui para partilhar perguntas. E gostaria de ouvir muitas perguntas, não sei se vocês estão escrevendo aí, mas podem escrever, eu acho que é ótimo que a gente partilhe as nossas perguntas. Uma outra pergunta muito importante, será que os tempos que tínhamos, que temos ainda, será que esses tempos garantem a filosofia? Será que nós vínhamos garantindo uma educação filosófica? Que filosofia? É sempre a nossa questão, né? A gente pode discutir várias coisas, mas a gente acaba esbarrando nessa pergunta, de que filosofia a gente está falando? E aí, para pensar a BNCC, é fundamental também, aí já numa outra relação com o tempo, para pensar a BNCC, me parece fundamental também ter tempo para pensar a filosofia da BNCC. Ter tempo para pensarmos juntos a BNCC. Nós estamos aí num grupo de estudos sobre a BNCC, nós nos reunimos e temos que ter esse tempo, temos que ter essa disponibilidade para pensar esse tempo, porque a gente precisa de tempo para pensar. O tempo para refletir, para discutir, para problematizar, para discordar, para apresentar caminhos, para pensar caminhos. Então, além da gente, no primeiro momento, pensando o tempo da filosofia, qual é o tempo da filosofia, qual é o tempo da escola, e aí lembrar o conceito de escolé, tempo livre, tempo da criação, tempo do pensamento. Eu não sei se a gente garante o tempo do pensamento com 2 tempos, ou com 1 tempo, ou com 5 tempos. O que a gente precisa para garantir o tempo da filosofia, de que tempo também a gente está falando? E no segundo momento, acho que a gente tem que pensar também, não dá para pensar a BNCC sem tempo para pensar a BNCC. Não dá para pensar a BNCC sem a gente se reunir, sem a gente discutir. Então, é fundamental um tempo para pensar, porque também nós estamos na escola. Qual o sentido da gente habitar a escola e como a gente habita a escola? O que nós estamos fazendo na escola e o que nós estamos fazendo de nós, como esse tempo está nos convidando a pensar. O que nós fazemos de nós e o que nós estamos fazendo de nós, o que nós fizemos de nós. Qual o conceito de vida, qual o conceito de felicidade, qual o conceito de sociedade que nós fizemos de nós. Acho que a gente também precisa desse tempo. Mais que pensar o ensino de filosofia, eu acho que a gente precisa também pensar a filosofia da educação e a filosofia da filosofia e a filosofia da BNCC. E aí, para isso, a gente precisa tempo para pensar finalidades, tempo para os encontros, tempos para inventar os necessários novos modos de viver.
E eu não vejo como considerar a BNCC sem pensar o tempo e sem tempo para pensar. E o problema está no fato de que, ao falarmos de tempo, aí por isso que eu disse no começo que não tem saída no neoliberalismo, a gente tem que buscar saídas do neoliberalismo, mas não nele. Por quê? Porque toda vez que a gente coloca nas nossas reuniões de escola, que a gente precisa discutir, ou mesmo entre nós, pares, que a gente precisa discutir tempo, no neoliberalismo, o patrão pensa logo o quanto ele vai gastar para garantir esse tempo. E nós somos levados também a pensar o quanto vamos receber para ter tempo. E muitas vezes reduzimos a discussão da presença curricular, da presença do conteúdo, a uma discussão de salário, a uma discussão de carga horária. Esse é o problema do neoliberalismo, que a todos nós consome e oprime e a todos nós limita, porque a nossa discussão, que deveria ser filosófica sobre um conceito de tempo, do tempo da escola e do tempo da filosofia, muitas vezes se reduz ao tempo, o tempo remunerado, né? E aí esse é o problema do neoliberalismo, esse é o problema desse limite que nos impõe essa lógica em que a gente está vivendo aí, né, priorizando a economia em detrimento da vida. Eu acho que a gente sente isso quando a gente percebe que tempo discutido na escola acaba sendo reduzido ao tempo salário, ao tempo do que pode ser pago e tal. E aí esse é o problema, né? Esse conceito de tempo, ele não é alargado, ele acaba sendo reduzido. E aí, quando nós discutimos e pensamos o tempo da escola, nós estamos pensando um outro tempo, né? E aí a gente precisa pensar se a gente é capaz de pensar o tempo dessa outra forma. Será que nós temos essa disponibilidade para pensar e repensar esse conceito? Porque encerrados e presos numa lógica capitalista, nós não temos. Se a gente pensa, toda vez que a gente propõe e discute, né, o professor Walter Cohen, que nos traz esses conceitos, né, discutidos por Jean Machelan, Martin Simons, quando a gente pensa escolher como tempo livre, tempo da criação, muitas vezes a gente nem consegue se dar conta do que a gente está falando, né? E aí, nós não vamos fazer aqui uma extensa exposição sobre o tempo, porque eu também nem sou especialista, mas acho que é legal tratar que a gente não está falando desse tempo cronológico, porque o tempo da escola não pode ser só esse tempo cronológico. E acho que a gente está tendo uma oportunidade. Se a gente está pensando um novo ensino médio, talvez a reflexão fundamental poderia ser essa. A escola não pode estar presa só no tempo cronológico, porque o tempo cronológico é esse tempo que nos engole, é comedor de vida, é aquele que nos consome. Essa semana, queria trazer aqui, espero que ele assista, se não agora, mas depois, uma contribuição de um aluno meu do ensino médio, que está no 2º ano, Henrique, e ele me disse com bastante angústia, no meio da aula, ele disse assim: professor, eu queria um ensino médio de 5 anos, eu queria um ensino médio de 6 anos, por quê? Porque eu quero estudar, eu quero discutir, eu quero sentir o sabor daquilo que eu estou estudando, eu não quero fazer um ensino médio de 3 anos correndo para fazer prova. Não me interessa isso, eu quero ter mais tempo. Eu quero ter mais tempo para pensar, para discutir, para aprender. Eu quero aprender muito mais. E aí, imagina, um garoto, um adolescente de 16 anos, no meio da aula, incomodado com um tempo corrido, que é esse tempo cronológico, que consome a gente, que come a gente, que destitui de sentido as coisas. Esse tempo do relógio, do calendário, é o tempo da grade. É um tempo que nos prende, que nos limita. E aí, não sei como a gente pensa escola sem pensar uma outra relação com o tempo, porque o Cronos é castrador. No entanto, a gente não tem como fugir dele, né? Não sei se vocês estão pensando aí, tá bom, Lara, mas como é que a gente foge do tempo, né? O tempo passa, o tempo consome, o tempo come a vida. E como é que a gente foge disso? Porque esse é ele que manda nessa nossa ilha da existência. E aí, acho que a questão é a gente se reconciliar com o Cronos e começar a pensar outras dimensões do tempo. E aí a gente pode pensar o tempo da escola como Kairos, como Aion. O tempo das oportunidades, que nesse tempo Cronos, do qual a gente não tem muito como fugir, porque a gente tem relógio, a gente pensar em criar modos de habitar a escola que nos faça ter experiência, uma experiência outra do tempo. As experiências da oportunidade. E aí não é mais um tempo controlado pelo relógio, nem que a gente vai controlar, vou dar 50 minutos ou vou dar 100 minutos para a filosofia.
mas eu vou pensar um modo de habitar a escola de maneira que a gente possa experimentar outras relações com conhecimento, e não a relação capitalista, de ter que se acumular de conteúdos para conseguir passar numa prova, mas a relação do sabor dessa experiência, desse tempo que não é a gente que controla, mas é um tempo da aparição, como Kairos, o tempo oportuno, o tempo da oportunidade. E mais ainda que Kairos, o Aion, o tempo da intensidade. Ou seja, habitar a escola de tal forma que a gente tenha negociado, tenha se entendido com Cronos de tal forma que a gente esteja aberto para uma experiência outra, uma experiência da intensidade. Bom, eu sei que talvez Cronos esteja querendo comer aqui já a nossa reflexão, né? Porque é preciso prestar atenção nisso. Então, eu vou aqui voltar às minhas anotações que me empolguei. Então, é esse outro tempo que a gente precisa experimentar, né? Esse tempo da intensidade, da totalidade. É o tempo, Aion é o tempo da criança, que na hora que está brincando, ela não está preocupada com antes, com depois. Ela está totalmente inteira na brincadeira. Então, acho que a gente precisa perseguir essa relação da educação com esse tempo, onde a gente está inteiro naquilo que a gente está fazendo, e a gente está, de fato, experimentando e sentindo o sabor daquilo que a gente está estudando. Segundo conceito, estou no segundo ainda, são 3, mas eu vou tentar correr, é o conceito de amor. E aí eu queria ler uma citação aqui, que é do professor Walter Kohn, no livro sobre Paulo Freire. Ele diz assim, na página 123, onde ele começa a discutir a questão, o conceito de amor, ele diz assim: quanto mais se educa, tanto mais se ama. Quanto mais se ama, tanto mais se educa. O amor é uma força vital. O amor pelas pessoas, mas também pelo mundo, pela vida, pelo lugar que se ocupa quando se educa. Um amor político, de viver a vida para expandi-la e nunca para reduzi-la. E acho que é importantíssimo a gente trazer o conceito de amor, porque nós somos professores de filosofia. E aí a gente sempre fala que filosofia é o amor, a sabedoria. De que amor a gente está falando? Quanto a gente se dedica a uma reflexão sobre o amor? E aí acho que é importante a gente trazer algumas questões. Se trabalhamos com a filosofia e ela é amor, eu creio que é fundamental pensar o conceito de amor, que é um conceito tão rejeitado, né, como um algo menor, uma coisa meio piegas, muitas vezes, quando a gente está na academia, no meio acadêmico, na discussão, mas é preciso trazer esse conceito para a roda para a gente pensar. E aí pensar amor como uma disposição de abertura que potencializa o outro, a vida e o mundo. Um amor político, um compromisso com a comunidade, um amor ao mundo, que faz querer que o mundo seja amado. Então, quando nós amamos o mundo, nós queremos que o mundo seja conhecido, nós queremos que o mundo seja amado e também que o mundo seja cuidado. A gente está tendo a experiência muito concreta e dura de pessoas que não amam governando o nosso país, porque não se preocupam nem com cuidado com o mundo, nem com cuidado com as pessoas, com a vida, nem consigo. Então, a questão do amor é muito importante para a gente pensar quando a gente está falando de filosofia, porque a filosofia é um modo de amar o mundo. Porque ao fazer com que cada um de nós desenvolva essa condição fundamental de pensadores de si, de um pensamento cuidadoso, de um pensamento criterioso, a gente está amando o mundo, e amando também as pessoas e amando a nós. E volto aqui para as anotações, para que eu não me perca, né? Esse amor ao mundo faz com que nós, professores, queiramos que ele seja amado. E faz também querer que o outro seja potencializado e não diminuído. Então, é interessante a gente pensar, fundamentalmente, esse conceito de amor, no sentido de amor como um desejo de potencializar o outro. E aí que a educação não seja uma forma de diminuir vida, ou seja, de tornar a vida apenas uma vida consumidora, mas tornar uma vida potencializada em todas as suas possibilidades de ser. E aí, esse amor ao conhecimento e esse amor ao outro, esse amor ao mundo que potencializa o cuidado de si, potencializa a vida, a nossa, a do mundo, a da comunidade. A filosofia como amor, essa busca por não deixar nada, um outro conceito, uma outra
perspectiva sobre o amor. A filosofia como amor, como essa busca por não deixar nada escapar à reflexão. A busca por atuar no mundo de modo dialógico, ouvindo as questões que a existência provoca e fazendo questões à existência. Uma atitude fundamental humana que observa, atribui sentidos, questiona a cultura, pensa o mundo, pensa a existência. E aí, gente, não dá para a gente pensar no sucesso dos objetivos da BNCC sem a gente pensar essa dimensão do amor. Por quê? Me explico. Me parece muito contraditório a gente ter uma proposta de um novo ensino médio que coloca o sujeito como protagonista, que coloca o sujeito como capaz de pensar a si mesmo e fazer escolhas conscientes e refletidas sobre a sua própria vida, se a gente não pensa essa dimensão de um amor que potencializa a vida. E me parece muito contraditório diminuir a presença da filosofia, porque quando a gente pensa nessa dimensão, me faz pensar, refletindo sobre a BNCC, me faz pensar que a filosofia deveria estar presente desde as séries iniciais, para atingir os objetivos da própria BNCC. Porque um sujeito que é protagonista da sua história é alguém que habita esse mundo de modo reflexivo, de modo filosófico, numa atitude filosófica, questionadora, capaz de fazer crítica da própria cultura, capaz de fazer críticas das próprias ações, de pensar e repensar a sua própria atitude diante da vida. E aí, nesse sentido, não se trata de ter filosofia só no ensino médio, né? Porque para os objetivos da própria BNCC, a filosofia se torna fundamental. A gente acabou de escrever um texto que a gente vai divulgar amplamente pelo Brasil. O título que foi dado pelo professor Marcelo Guimarães é "Sem filosofia não tem base". E aí a gente pode interpretar de diversas formas esse título, né? Mas uma das possibilidades é essa. Porque se a gente pensa em fomentar uma educação para autonomia, para a capacidade de pensar a si mesmo como sujeito atuante no mundo, que habita esse mundo de modo reflexivo, não consigo perceber como fazer tudo isso sem uma extensa reflexão filosófica. E aí é um ato de amor, né? É um ato de amor ao mundo, porque se a gente forma sujeitos capazes de fazer uma crítica ao que está posto, capazes de se posicionar de maneira crítica, criteriosa, cuidadosa, pensando na comunidade, a gente precisa da filosofia, e o ensino de filosofia é esse ato de amor ao mundo. E o terceiro ponto é o conceito de sabedoria. Se a gente fala que filosofia é amor, é sabedoria, o conceito de sabedoria. E aí eu convido a pensar, e já estou terminando, que a dimensão das habilidades e competências nos convoca a pensar uma ideia de sabedoria. E aí a filosofia se torna ainda mais necessária. Por quê? Porque para além da ideia consumista de conhecimento, quando a gente pensa formação para uma atitude sábia, né, para o amor à sabedoria, não se trata só de conhecer, não se trata só do acúmulo de conteúdos, mas se trata de pensar o que se faz com o que se sabe. E aí pensar uma educação não só para fazer prova, mas uma educação para pensar o que vai se fazer com aquilo que se faz. O que vamos fazer daquilo que estamos fazendo? O que vamos fazer daquilo que estamos conhecendo? E aí convido vocês a pensar uma relação mais sábia com esse saber, uma relação mais dialógica com os conteúdos. Daí se torna necessário também para essa nova BNCC uma filosofia da matemática, uma filosofia da história, uma filosofia da química. Ou seja, para que estamos estudando e o que vamos fazer com isso e como vamos usar todos esses conhecimentos. Volto a dizer que a própria proposta da BNCC está fazendo a gente entender que a filosofia não só não pode sair, como ela tem que se expandir, ela tem que estar presente em todas as séries, não apenas no ensino médio. Porque para formar esse sujeito crítico e capaz de ter essa sabedoria, é preciso que a gente fomente uma discussão filosófica sobre todas as áreas, todas as demais áreas. E aí o que nos leva a uma necessidade ainda maior da filosofia, porque exige uma filosofia de todas as ciências. A meu ver, se enfrentada de fato a proposta da BNCC, ela deveria garantir para seu sucesso a presença da filosofia desde as séries iniciais. Porque não há como pensar a formação de um sujeito autônomo e protagonista sem uma reflexão filosófica. Numa configuração tecnológica, capitalista, com
soluções imediatas, com modos de consumo mediados, modos de aprendizagem mediados, conhecimento em redes, excesso de conteúdos disponíveis, nós seremos reduzidos ainda mais a consumidores e produtores sem a filosofia, sem a reflexão filosófica. E aí, para executar tarefas, apertar botões, reproduzir desigualdades e modos de vida destruidores, nós não precisamos de sabedoria. Mas para não cair nisso, nós precisamos de muita reflexão. E aí, garantir a reflexão sobre sabedoria é importante mais do que a busca por acúmulo de conhecimentos. E se faz fundamental essa reflexão para atingir os objetivos da BNCC. Bom, daí, ainda pensando um pouquinho sobre sabedoria, acho que também se faz fundamental compreender que a reflexão filosófica, o fomento do pensamento crítico, investigativo, curioso, é fundamental para todas as ciências. Então, não só para pensar conceitos de ética, mas para a gente pensar, inclusive, a produção de hipóteses para novas investigações científicas. Porque muitas vezes a gente separa, né, e pensa que a filosofia não está presente aí, pelo contrário. Para a gente pensar esse mundo tecnológico, todas as tecnologias que a gente já conquistou e como a gente vai usá-las, a sabedoria necessária para a gente usar tudo isso e para a gente continuar pensando esse nosso mundo, é fundamental que a gente faça uma reflexão filosófica junto com todas as outras ciências. Volto a dizer, sem filosofia não tem base. Então, para pensar, por exemplo, um itinerário formativo de ciências da natureza, a gente precisa dialogar intensamente com a filosofia, com os conceitos sobre realidade, com os conceitos com a metafísica, para que a gente possa ter uma relação outra com esse conhecimento, e não só uma relação utilitarista ou uma relação reduzida à lógica de consumidores. Bom, e aí, como conclusão, eu anotei algumas coisas aqui que eu queria jogar assim, algumas perguntas, né? Concluindo, convidar a gente a pensar sempre se aquilo que nós tínhamos antes estava nos deixando felizes. E aí, de modo geral, a gente está pensando isso sobre a vida, né? Mas acho que é legal a gente pensar como professores de filosofia. Se queremos voltar ao que tínhamos, se temos coragem de enfrentar essas questões, e se o ensino de filosofia não havia entrado, acho que é muito importante a gente não esquecer dessa pergunta. Será que o ensino de filosofia não estava entrando numa lógica mecanicista sem sentido? E será que com ele nós não estávamos colaborando com algo que nós não queremos? Convido a pensar a filosofia como um exercício do pensamento, como é a minha intenção aqui, nessa fala. E acho que a gente também tem alguns perigos, essa ideia apareceu um pouquinho na fala da Érica, né? E eu acho que é importante a gente estar atento, aqui, como a gente está num observatório, a gente está muito atento a perigos. Por sua relevância na educação, a filosofia pode ser confundida como um tema transversal, ou seja, por ela nos convidar a fazer esse alargamento das discussões e por ela estar presente como base nas diversas ciências, a gente corre um risco dessa generalização chegar muito perto do nada, um tudo que fica muito perto do nada. Então é muito importante a gente estar sempre atento, a gente está sempre nessa atitude de observação e garantir não só um tempo, mas garantir uma compreensão dessa reflexão filosófica. E aí, eu acho que cabe a nós, professores e professoras de filosofia, ao observatório, ao GT, a tantas pessoas que estão se encontrando para pensar esse tema, eu acho que cabe a nós, estamos nesse momento, que é um momento propositivo, da gente tornar clara e tornar abrangente, atingir o maior número de pessoas, essas reflexões que a gente está fazendo aqui. Ou seja, a BNCC nos convida, na minha opinião, pelo menos, nos convida a uma leitura atenta a ela, nos mostra ainda mais a necessidade da filosofia. E a gente precisa anunciar isso. Os muitos espaços e as muitas propostas que a BNCC faz, que não tem como acontecer sem filosofia. Não tem como acontecer sem uma reflexão filosófica criteriosa, rigorosa, com tempo. É muito importante que a gente anuncie isso, porque não se trata só de pensar
a grade. Se trata de pensar que esses objetivos que a BNCC propõe não serão atingidos sem uma reflexão filosófica. Acho que a gente precisa lançar sobre nós essa questão também. Será que nós, com o ensino de filosofia, na lógica neoliberal, não colaboramos para que ela pareça desnecessária? E aí é preciso que a gente faça essa autocrítica, essa reflexão. Acho que todos nós, o tempo todo, nos fazemos, mas lembrar disso é importante, né? E se a BNCC propõe um sujeito capaz de habitar a existência, percebendo e enfrentando seus problemas, isso não se faz sem filosofia. Acho que também uma última questão que a gente precisa colocar é que essa oportunidade que temos de repensar a educação, repensar o ensino médio, e digo como disse no início, por estarmos fazendo isso numa pandemia, repensar a vida, repensar a nós mesmos, é a chance que a gente tem de contar uma outra história. Como diz Ailton Krenak, é preciso adiar o fim do mundo para contar uma outra história. Ou seja, já contamos essa história falida, essa história neoliberal, essa história capitalista, de formação de consumidores, já contamos. Vamos inventar uma outra história. Acho que a gente está tendo essa oportunidade de pensar juntos e é preciso adiar o fim do mundo para a gente contar uma outra história. Uma história menos individualista, uma relação com o conhecimento menos individualista. E que a gente está tendo a grande oportunidade de fomentar a ideia de que a gente estuda para colaborar, a gente estuda para compartilhar, a gente estuda para a comunidade. Porque não existe indivíduo é uma farsa, a gente está junto e a gente precisa aproveitar esse momento para fomentar essa ideia, para contar essa outra história sobre nós. Muito obrigada. Eram essas as contribuições que eu queria colocar na roda para a gente pensar junto. Olá, grato, professora Lara, pela tão instigante e provocadora comunicação. Então, agora nós temos aqui um momento para as perguntas. O Christian nos auxiliou aí a buscar as perguntas que foram colocadas no bate-papo, e já vejo que ele está projetando algumas aí na tela para nós. Então, a Ariane pergunta, vai diminuir a carga horária da disciplina de filosofia? Depois a gente tem uma pergunta relacionada, em todos os itinerários, a filosofia contempla 2 aulas? O Matheus pergunta. E ainda mais uma pergunta sobre o mesmo assunto. Por que tentar adequar o tempo a nós e não tentar se adequar ao tempo que temos, criando metodologias que façam o tempo que temos ser suficiente para, pelo menos, aguçar a curiosidade de cada... O Júlio César está perguntando. Então, fiquem à vontade aí para trazer mais compreensão. Tem mais algumas outras perguntas, a gente pode fazer num próximo bloco. Tá certo. Bom, eu acredito que sobre as grades, né, uma reflexão que cabe aqui é que cada estado vai fazer a sua composição, né, tanto na parte básica quanto nos itinerários formativos, então a gente precisa ficar atento a isso. No estado de São Paulo, a gente conhece até a primeira série, que é onde a mudança já veio acontecendo, né, e é isso que eu tenho a dizer sobre a grade e tudo mais. Eu queria cumprimentar a professora Lara pela belíssima exposição que ela fez, né, porque pensar a partir, né, desses pontos colocados, tempo, amor e sabedoria, e refletir sobre o neoliberalismo que nos engole, nos devora, né, e o que mais assusta é o fato de que não existe fora, né, Lara? Então, pensar com que sabedoria que a gente vai ter para lidar com isso, né? E eu gostaria de trazer aqui na minha fala, e meio que contemplando aí as perguntas que estão, já misturando com algumas que o Christian projetou que vão aparecer, a verdadeira mudança, a verdadeira transformação, o verdadeiro currículo, né, o verdadeiro ensino de filosofia, o verdadeiro filosofar, ele vai se dar a partir do trabalho que o professor de filosofia vai fazer acontecer dentro da escola, dentro da sala de aula,
mesmo que seja uma aula virtual, um cenário virtual, que é o cenário que temos hoje, né? Infelizmente, a gente não consegue controlar esse tempo, né? Com todas as provocações aí que você trouxe. Então, só queria cumprimentá-la e trazer isso, porque é o professor que transforma, é o professor que muda, é o professor que provoca todo esse pensamento, né? É na força e no poder do professor que a gente acredita. Então, vamos para as perguntas, Renato, senão eu estouro toda a organização aí do movimento. Tá bom, quer comentar mais alguma coisa, Lara, a respeito dessas perguntas? Senão a gente... Eu queria dizer que, na verdade, assim, a minha exposição ela não foi prática, né? Não foi sobre... Porque eu já sabia que a Érica ia fazer uma exposição prática, né? Sobre como acontece, como a gente pensar. E a minha exposição é a colaboração das reflexões que essas questões que a Érica trouxe me fizeram, né? Porque a gente está há um tempo pensando a BNCC, pensando nessa organização, né? Aprendendo com vocês que estão mais na linha, né, de frente para organizar tudo isso. E aí a minha contribuição era partilhar com vocês o que toda essa reflexão tem me feito pensar, né? Que questões eu acho, porque eu acho que esse é o movimento, né? A gente vai construindo assim, né? Concordando, discordando, pensando por outros caminhos, apresentando outras possibilidades. E eu acho que esse é o movimento que a gente precisa fazer, né? Então era isso, assim, minha intenção não era nem tratar, porque a proposta do Rio de Janeiro ainda está em discussão, né? A proposta do Rio de Janeiro ainda está em discussão, então a gente ainda está tentando ver como fazer, né? E discutindo aí. Mas eu acho que não tem como a gente fazer toda essa reflexão sem a gente se aprofundar nessas questões que a própria BNCC nos provoca, né? Só esse comentário. Ok, grato. Eu acho assim muito interessante as suas reflexões sobre o tempo, mas existe uma realidade sobre o tempo, né, que nos impõe, né, como você estava falando, eu tenho 30 minutos para falar e não posso extrapolar muito além disso, então eu acho legal a gente assim estabelecer essas críticas, mas em um determinado momento eu não vejo muita dificuldade em compreender que a realidade muitas vezes nos força determinadas coisas que nem sempre é aquilo que a gente quer, né? E o tempo é um bom exemplo disso, né? Por mais problemas que a gente possa colocar no tempo cronológico, mas é ele que dá a ordem, dá a organização para toda a nossa sociedade, né? Nós conseguimos reunir hoje aqui todos ao mesmo tempo, em função desse tempo. Vamos passar para mais outras... comentário, Renato, eu acho que é nesse sentido que eu coloquei o seguinte, né? É ele, a gente não tem como fugir, né? A gente está preso nele. Mas eu acho que a gente pode pensar uma educação que favoreça outras relações, né, com esse tempo. Entende? Porque eu acho que a própria BNCC, ela nos convida a isso. Quando ela nos convida aos itinerários formativos, eu acho que uma reflexão importante é essa. Como a gente se organiza para que a gente faça uma outra experiência desse tempo, mesmo dentro do tempo cronológico? Acho que a gente está tendo uma oportunidade de inventar uma outra relação com o tempo, né? Então, essa é a colocação que eu queria fazer. Legal. Eu gostei quando a senhora falou também do tempo Aion, né, que é o tempo da eternidade. A gente conseguir, pelo menos, contemplar esse tempo da eternidade dentro dessa realidade tão material que a gente vive, já é um grande avanço, assim. Vamos ver aqui mais algumas perguntas. Pergunta 7. Que estratégias o professor pode adotar em sala de aula para questionar a própria BNCC? Uma vez que, de certa forma, o docente deve adotar em suas aulas em correspondência com ela. Mais a pergunta 8. Professora Lara, você usou muito a expressão reflexão filosófica. Nessa direção, eu pergunto, o que é uma reflexão filosófica e o que diferencia de uma reflexão não filosófica? A pergunta do Danilo Pimenta. Quer falar, Érica? Quer começar? Não? Pode falar. Então tá. Comentando essa questão de estratégias, né? Eu acho que é isso, assim. Eu penso que a gente tem aí, né? Nós somos um país gigante, então fica muito difícil que a gente pense. A BNCC está posta, né? E aí eu terminei a minha reflexão dizendo justamente o seguinte: o que está posto está nos convocando a pensar. E o que cabe a nós agora? O que cabe a nós é propor,
Eu acho que é essa a questão, né? Então, nós, enquanto professores, seja professor, eu sei que aqui tem alguns professores das licenciaturas também assistindo, mas tem também aqui o Renato, o Christian, outras pessoas que estão formando professores. Eu acho que essa atitude reflexiva e propositiva é fundamental. Então, temos uma lei, como a Érica falou muito bem, ela foi pensada por muita gente, né? Ela foi discutida, está sendo discutida desde 2015, e agora a gente tem essa proposta implementada. E aí, o que é muito interessante é que a gente também se pense como agentes reflexivos dessa proposta, ou seja, ela está proposta, mas ela também e ela tem também um tempo, né? Um tempo onde a gente vai poder apresentar questões, propor alterações. Eu acho que agora o nosso momento é o momento de se colocar de maneira crítica e reflexiva, pensando as oportunidades que a BNCC está nos dando, os limites e aquilo que a gente pode propor. Né? Porque a gente pode propor, não se trata. E aí, por isso que eu acho tão importante, já respondendo a segunda questão, né? O que eu estou chamando de reflexão filosófica? É essa atitude atenta às questões que a vida provoca, essa atitude também perguntadeira, vamos falar assim, né? Mas uma atitude questionadora diante da vida, que não apenas aceita o que está posto e reproduz, mas que se coloca como quem, diante de todas as coisas que se apresentam, é capaz de fazer questões, é capaz de se posicionar, não deixando nada escapar. Ou seja, quando a gente fala do famoso rigor filosófico, né, a gente não está falando de um rigor mortis, de um rigor que nos paralisa. Pelo contrário, mas é de algo que nos convida ao movimento do pensamento. Então, a gente tem uma situação, o que a gente tem para pensar sobre ela? O que essa situação nos faz perguntar? O que ela nos pergunta e que perguntas ela nos provoca, né? E aí eu acho que é nesse sentido, assim, habitar a BNCC também de maneira filosófica, ou seja, está posto. Mas o que nós, professores, que somos pensadores da educação, estamos nas salas de aula, né? Temos já todo um diálogo com a própria educação básica no nosso cotidiano. E o que a gente pode pensar a partir daí e propor a partir daí? Não só pensar, não só reclamar, porque muitas vezes a gente tem uma atitude muito reativa, né? Uma resistência às mudanças de uma atitude reativa. Eu acho que a gente está vivendo um momento da invenção. E a invenção nesse sentido, o momento da criação. Temos uma proposta e podemos fazer com que ela seja muito boa, inclusive. Né? É preciso só sentar e pensar sobre elas, né? Ter tempo para pensar sobre elas. É legal isso que você comentou, Érica, porque eu me lembro de um debate que tivemos na UF há uns 2 anos atrás sobre esse mesmo assunto com a BNCC, com professores aqui do Estado, e a reação de alguns colegas era simplesmente de rejeitar a BNCC. Aí eu fiquei me perguntando, mas eu nem sei o que é a BNCC, eu estou aqui para procurar compreender e respeitar que foi esse trabalho de muitos e muitos anos, que envolveram muitos profissionais, então acho que tenho mais motivos para procurar conhecer do que simplesmente descartar. E de alguma maneira ela vai adequar o meu trabalho, né, enquanto formador de professores, vai adequar o trabalho desses professores, e a gente precisa conhecer para poder tirar o melhor proveito disso. E pegando o gancho aqui na pergunta do Danilo também, né, eu diria que uma reflexão filosófica é aquela que a gente tem o pensamento apenas para poder refletir. Né? Você fez algumas perguntas aí que demandam reflexão filosófica, né? Por exemplo, o que é o tempo? Né? Saber a natureza do tempo é o tema de filósofos há muitos séculos, é uma questão filosófica, mas saber, por exemplo, se as pessoas que usam relógio são mais felizes ou são mais organizadas, isso não é uma questão filosófica, porque a gente pode fazer um trabalho empírico, né, vamos dizer assim, sociológico, e encontrar a resposta para essa pergunta. Mas tem perguntas que, infelizmente, o trabalho empírico não vai nos trazer a resposta e a gente depende apenas do nosso pensamento, né, e principalmente para as perguntas que envolvem os problemas filosóficos que existem, estão aí na realidade, e a gente tem o nosso pensamento para poder investigá-las. Vamos ver se temos mais perguntas aqui. E também comentar uma coisa, porque eu acho que esse trabalho da BNCC vai exigir também uma mudança no trabalho dentro das universidades, né, na organização da estrutura acadêmica, que eu vejo que muitos campos ainda têm essa estrutura muito rígida, fechada, pensadas em departamentos, pouca interação entre os cursos, e eu tenho percebido isso também. A gente precisa de mais cursos interdisciplinares, e como o seu aluno falou, né, professor, eu queria um ensino médio de 5 anos, 6 anos, e outro dia eu tive participando de uma atividade na UFABC,
que lá eles têm esses bacharelados, licenciaturas interdisciplinares, e foi justamente isso que um aluno me relatou. Ó, professor, eu vou formar aqui em 5, 6 anos, com 2 ou 3 diplomas, depende do itinerário que eu escolher. Mas vamos voltar aqui para as perguntas. Pergunta 9. Projetos de vida nas escolas. O que há de transversalidade filosófica nesses novos materiais? Pergunta do Daniel Alves. Depois, pergunta 10. Lara, e como está o processo no Rio de Janeiro? Aconteceu uma consulta pública? A pergunta da Tânia Gonçalves. E aí a derradeira pergunta é: qual a opinião das professoras sobre a organização da BNCC? A interdisciplinaridade da filosofia não ficou muito restrita às ciências humanas? E não seria melhor manter a filosofia mais especializada? Pergunta da Viviane Rodegeri. Muito boa essa pergunta. Vou começar dessa última aí, Renato, e depois eu passo a palavra para a Lara contar um pouco para a gente como é que as coisas estão no Rio de Janeiro, né? E já emendo um pouco com o projeto de vida, que é um componente que eu falei rapidinho na exposição, né? Olha, se pudesse, né, eu queria que a filosofia tivesse toda a sua identidade única constituída ali na BNCC, né? Eu não digo que na primeira versão, quando até foi para as consultas, eu achei que estava perfeito, porque a gente sempre tem um senão e uma série de questões para falar, mas por que não pôs isso, por que não pôs aquilo, né? E depois, quando a gente vê essa terceira versão, que é a que temos, que é onde os estados estão construindo os currículos, eu vejo que a filosofia tem hora que a filosofia encontra muita dificuldade em estar, né, como eu fiz na nossa exposição, a fala que a gente fez o trato de que ninguém solta a mão de ninguém, vamos estar todo mundo junto lá. Em alguns instantes de construção, a gente teve um esforço para fazer a filosofia estar ali, colocada, né, com o olhar filosófico e tudo mais, né, convido todos aí a fazer a leitura dos objetos, mas essa questão da interdisciplinaridade é um movimento interessante, porque também tira a gente da zona de conforto dos quadradinhos, né? Quando a gente começa a pensar, e a gente pensar principalmente na interdisciplinaridade para fora da área, a gente começa a perceber que é um mundo tão rico de possibilidades, né? O seu aluno, esqueci o nome, Lara, que você mencionou, que queria que o ensino médio fosse de 5 anos, é por conta dessa riqueza, dessa possibilidade que a escola traz, né, de aprendizagem. Então, eu penso que a gente tem que reaprender mesmo a pensar de outros modos, de outras formas, como é que a filosofia vai acontecer dentro dessa estrutura que a gente tem, né? Eu gosto de reforçar o seguinte, né? Por mais que a gente queira, a gente tem uma série de questões aí postas e colocadas, né? A BNCC é uma questão posta e colocada que os estados vão ter que capturar e transformar isso dentro dos seus interesses, dentro, né, das suas perspectivas, e aí, por isso que eu reitero na minha fala, né, a gente vai depender muito da maneira como cada professor vai fazer isso acontecer. E aí, pegando a fala ali, Renato, da questão do projeto de vida, que foi colocada pelo Daniel, eu penso assim, dentro do projeto de vida, existem possibilidades de pensamento filosófico. No entanto, a gente tem na rede estadual paulista uma proposta e uma trajetória toda construída para esse componente curricular. O que a Lara e você traz, né, sobre essa questão da transversalidade, é um perigo muito forte, né? Eu sempre fico atenta a isso, porque na escola, toda vez que vem um assunto de ética, né? Dá para o professor de filosofia, que isso daí é coisa de filosofia, né? Sendo que ética é uma coisa que é até engraçado dizer que é uma coisa só da filosofia. Então, é um pouco disso. Lara, vou passar a palavra para você contar para a gente como é que as coisas estão aí no Rio. Então, como eu falei, já falei um pouquinho, né? Foi agora, o projeto do Rio foi enviado no finalzinho do ano para o Conselho Estadual de Educação, né?
E aí ainda vai ser aberta toda consulta pública, né? Então ainda está caminhando, né? Vocês aí já estão mais adiantados aqui do que o Rio de Janeiro. Então houve todo aquele primeiro momento, né, de discussão, de elaboração, mas ainda está agora no Conselho Estadual de Educação, né? Eu queria falar também um pouquinho sobre as outras perguntas. Eu não sei se eu me lembro bem exatamente, qualquer coisa você me relembra aí, Renato. Que é o seguinte, sobre o projeto de vida, e aí eu insisto naquela questão que eu coloquei, né? Quanto mais a gente reflete sobre a BNCC, mais a gente entende a força e a necessidade da filosofia. E aí, colaborando com o que você disse, né, Renato? Antes de tudo, a gente se colocar diante dessa proposta para pensar a proposta juntos e pensar quais são as brechas, né, quais são os espaços que a gente precisa habitar, que a gente precisa se colocar. E eu acho que a gente tem muitas, né? E no projeto de vida, a gente tem uma série de pontos que a gente pode se colocar e colaborar com uma reflexão filosófica, né? A começar por esses conceitos que o próprio nome já traz, né? O que é vida, que projeto, né? A gente tem controle sobre a vida, né? E aí a gente pode pensar uma série de questões aí, né? De antropologia, né? De metafísica. A gente pode provocar uma série de discussões sobre o próprio conceito de finalidade, né? As várias contribuições que a gente pode ter de diversas filosofias, não só a filosofia ocidental, né? Os modos como a gente se estrutura enquanto sociedade em outros pensamentos, em outras epistemologias, né? Então, eu acho que o nosso papel agora, eu insisto nisso, né? É a gente se colocar ativamente diante da proposta da BNCC e colaborar com ela como professores reflexivos, como professores propositivos. Eu acho que essa é a questão, né? Ok, grato aí, Lara e Érica, pelas respostas, são oportunidades muito boas para a gente estar refletindo também. Eu acho que podemos, eu estou vendo aqui que tem muitos comentários no vídeo, algumas outras perguntas também, mas acho que nós podemos encaminhar para a conclusão, se vocês quiserem deixar aí as palavras finais, e depois o professor Christian também, se quiser ingressar aí para fazer o encerramento. Então é isso, vocês fazem uma despedida e depois a gente conclui aqui. Poxa vida, tá tão gostoso, né? A gente vai se empolgando aí, nem vê que já está indo para quase 2 horas de disposição de conversa, né? Eu gostei muito de trazer aqui essa fala, de poder participar dessa discussão. Espero que tenhamos mais encontros nesse observatório para a gente colocar muitas outras indagações. E só tenho a agradecer mesmo. Eu penso que a gente está num processo de muita luta, porque os tempos são difíceis mesmo, não está sendo fácil para ninguém, nem para os estudantes, nem para os professores, né? As estruturas estão muito complexas, mas as coisas não param, né? E a gente também não pode parar. Então, a iniciativa de fazer esse pensamento por meio do observatório e esse diálogo é muito gratificante. Então, só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada. Eu também agradeço, sempre acho um convite, sempre uma oportunidade de potencializar a vida, e acho que a gente deve ficar com essa ideia, assim, um pouco, né? A gente sempre se convocar a pensar o quanto que a nossa atividade, o quanto que as nossas atitudes, nosso trabalho potencializa a nossa vida, potencializa a vida do mundo, potencializa a vida dos nossos estudantes. E agradecer, porque acho que o convite é sempre acho que é legal, né? Quem convida, né? Dá vida, potencializa a vida. Então, agradeço pelo convite, Renato, agradeço pela oportunidade de estar em Aracaju, mesmo sem estar. Eu acho que é interessante também essa experiência que a gente está tendo, né? Hoje à tarde eu estava em Ouro Preto, agora estou em Aracaju e não saí do quarto, né? A gente fica pensando também essa outra vida que a gente está vivendo agora, né? Então, eu agradeço muito esse convite, agradeço muito a Érica pela exposição que deixou tão mais claro, assim, né? Como as coisas estão se organizando. Acho que é um caminho para a gente pensar também aqui, né? E acho que a gente continua pensando, né? O convite é para a gente continuar pensando. Gosto muito dessa palavra observatório,
acho que a gente precisa estar assim, atento, observando, provocando questões, refletindo, se encontrando. Então, muito obrigada por essa partilha. Ok, também sou grato aí às duas colegas professoras, prazer em conhecê-las, não as conhecia ainda, gostei muito da apresentação de vocês. Agradeço ao público também que esteve com a gente aí, espero que vocês tenham entrado e saído um pouco melhor, possam aproveitar aqui desse trabalho das colegas para se motivarem também e continuarem lutando e trabalhando pela divulgação da filosofia. E grato também ao professor Christian, né, que teve essa iniciativa de iniciar o observatório, de reunir essas pessoas para a gente pensar mais uma vez a respeito do ensino de filosofia e vamos viajar no tempo sempre para frente e para o alto. Oi, filha. Tá bom.